Estamos de volta com o Sampaio Cash. A entrevista é muito boa. A Kátia, ela sabe o carinho que a gente tem por ela. Desde pequenininho que eu conheço a Kátia, e assim, entusiasmo dela para esse trabalho lá no CISAL. Não é de hoje, não. Muito dela começou quietinha, devagarzinho, e hoje está suprindo a falta que o Estado não está podendo dar. Eles estão suprindo a falta de exames, né? A demanda, está suprindo a demanda com uma oferta muito boa. Um abraço a Kátia e todo o pessoal da UCISAL. Gente, hoje eu trouxe um amigo também, que ele é presidente do SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares do Estado de Alagoas. Isso. É advogado também. É professor de literatura, que depois, outro dia, a gente vai conversar sobre literatura, sobre Ariana. Outro dia a gente vai conversar melhor. Armorial. Vamos embora. Então, Eduardo, obrigado pela sua presença. E eu queria que você comentasse um pouquinho, pós-Covid, a questão dos professores e das escolas. A gente sente uma dificuldade, algumas escolas fechando, alguns professores com dificuldade. O que está acontecendo? Primeiramente, gostaria de pedir a sua permissão para fazer uma grande homenagem a um amigo nosso que infelizmente faleceu, né, o professor André Agra, e gostaria de dedicar, na verdade, o programa não é meu, né, é nosso, né, mas ao André, que foi uma grande figura que realmente deixou um legado importante na educação aqui no estado de Alagoas, na educação física principalmente. Infelizmente, a gente, na verdade, já tinha esse diagnóstico, já vinha falando há um bom tempo, eu chamei isso de rebote. Quem tiver curiosidade só é pegar aí as redes sociais do Simpro, né? Simpro AL, que temos até também o Instagram, e eu já vinha falando que, na verdade, o rebote econômico ia acontecer. Primeiramente, a gente teve a crise, que foi realmente a crise de saúde. A gente se posicionou, tanto é que foi o Simpro que inicialmente, no dia 16 de março, pediu o fechamento das instituições, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. No mesmo dia à noite, a gente fez uma reunião, à época, na vice-governadoria, ainda era o Luciano Barbosa, o vice-governador e também secretário de Educação. Inclusive, até o próprio reitor da UCISAL estava presente, vários reitores, tanto das instituições públicas como privadas, inclusive até o Tonholo também estava lá, um magnífico reitor também. E aí foi decidido que, na verdade, ficou essa dúvida, né? E no outro dia de manhã, devido à pressão, principalmente da rede privada, a rede pública também, né, por precaução, a gente não sabia o que estava vindo e não imaginaria jamais que seria a tragédia que realmente aconteceu. E, infelizmente, primeiramente, a gente tentou segurar emprego e, logicamente, a saúde dos profissionais da educação. E isso acabou gerando fechamento, que aí vem a discussão que até hoje, se foi certo ou errado, não vai entrar nesse mérito aqui, mas aconteceu. E, consequentemente, a gente sabia, e tanto é que tem várias entrevistas minhas, várias falas, eu falando sobre o rebote econômico. A gente sabia que ia acontecer, porque, na verdade, a crise econômica ainda permanece. Ninguém esperava. A pandemia ainda não acabou, né? Apesar de ter diminuído muito, mas ainda não acabou. E agora a gente, infelizmente, começa a perceber que aquelas instituições que estavam mais fragilizadas, já com a inadimplência alta, elas estão agora fechando. Fazendo um paralelo, só para mostrar que o Simpro de Alagoas teve um posicionamento completamente diferente de outros estados. Alguns estados aqui próximos, no início da pandemia, inicialmente fecharam 200 escolas, porque a gente partiu para o diálogo, para a negociação. A gente se uniu ao sindicato das escolas naquele momento, porque a gente percebeu, isso foi muito importante, que na verdade ali não era luta de classe. Ali não era colocar um como inimigo do outro. O inimigo era o vírus, o inimigo era a pandemia. E isso foi muito importante para quê? Para que a gente fizesse alguns acordos através de negociação, muitas vezes, a grande maioria, mediada pelo Ministério Público do Trabalho, através do Dr. Rafael Gazaneu. Eu gostaria aqui de agradecer muito, né, o empenho. Adiantamos férias, adiantamos recessos para tentar minimizar todos os problemas que realmente a pandemia, à época, já começou a trazer, certo? Isso foi de grande importância, mas não tinha como fugir, né, não havia, né, como fugir, e acabou realmente agora, por exemplo, o Colégio Sacramento, fechando, é uma pena, né? O Colégio Centenário. A gente soube que agora também em Arapiraca, outro grande colégio tradicional,
o Colégio São Francisco parece que também está encerrando as atividades, porque, na verdade, isso apenas vai mostrar o que já vinha acontecendo há um bom tempo, né? E o problema também está no ensino superior da rede privada, porque houve uma evasão muito grande, um nível de inadimplência também muito grande, e isso não tem como não gerar, infelizmente, demissão. Então, foi contra isso, desde o início, que a gente começou a lutar. Primeiramente, saúde e a manutenção do emprego e luta pela vacina. Fomos nós, né, que encampamos essa luta. Aí a gente tem que agradecer o Hugo Vanderlei, né, o prefeito, presidente da AMA, que também nos ajudou muito, o Rodrigo Buarque, que é o presidente do COSEMES, que é o Conselho Estadual do Secretário de Saúde, e também, né, não poderia deixar aqui de agradecer ao deputado Paulão, que à época também tomou a frente e nos ajudou muito, e graças a isso, essa possibilidade de vacinação ela aconteceu muito rápida. Agora, houve um episódio, infelizmente, muito triste, que foi justamente a denúncia que nós fizemos a respeito da fila que estava sendo construída paralela dos estudantes da área de saúde em alguns municípios, principalmente aqui em Maceió, com declarações falsas. Então foi o Simpro. Estudante, né? Isso, Eduardo, no primeiro período, no segundo período. A gente acredita que tem que dar prioridade aos professores. Aí foi quando a gente se levantou. Aos médicos em si. Certo, a gente se levantou porque a gente seria a próxima categoria a ser vacinada. E, na verdade, a gente estava perdendo a vaga para alunos que estavam recém em ingressos na universidade. Ainda tentaram, através de subterfúgio, faz parte da defesa. Aconteceu um também no Amazonas, também, que foi até denunciado também. Entendeu? Aqui, então foi uma denúncia nossa, inclusive entrou até na UFAL, o Ministério Público Federal também agiu. Inicialmente fizemos a denúncia ao Ministério Público Estadual. E o que era para ser uma vacinação muito longa, devido também à denúncia, ela aconteceu no final de semana, a primeira dose. Certo? Então, isso aí foi um trabalho nosso. A preocupação de vocês não era só para só vacinar, era para vacinar para os professores poderem voltar a dar aula, dar o suporte. Claro, e também você dá segurança a toda a comunidade escolar. Perfeito. Principalmente na época que os estudantes ainda não poderiam ser vacinados. Então, também para toda a comunidade, justamente para que os danos eles fossem minimizados. Então a gente infelizmente chegou a um ponto de fazer esse tipo de denúncia para que realmente a gente tivesse o nosso direito garantido, porque querendo ou não foi uma das áreas mais prejudicadas. Tanto é que querendo comparar aí, você via muitos grupos defendendo o ensino em casa, né, como acontece nos Estados Unidos, mas os pais não aguentaram um mês. Não é? É verdade. Não aguentaram um mês. Fica em Abre casa. logo, pelo amor de Deus, que a gente precisa trabalhar, a gente não aguenta mais. Foi isso que, Darcy Ribeiro, que foi junto com o Brizola, que fizeram o CEPS. Isso. Tempo integral. Então foi uma coisa muito importante. Porque querendo ou não, você tem possibilidade de trabalhar, né? E até home office mesmo, se o pai estivesse trabalhando em casa, você com 3 crianças, como aconteceu até conversando com a procuradora do trabalho, ela reclamando justamente disso, do barulho casa, dentro de casa, o professor dando aula passando o carro do ovo, né? Não tem como você ter uma acústica. É verdade. Entendeu? Então, foi tão trágico que chega a ser cômico. Mas evoluiu, né? A educação evoluiu. As pessoas... Eu comentei outra vez, eu fiz um AMB em agronegócio. E fiz em AD. E para mim, eu sei que cada um tem seu jeito, mas para mim foi tão bom, porque eu comecei a ler livros, comecei a ler matérias e comecei a me adaptar a esse formato. Mas nada como tem um professor mais próximo, né? Mas eu acho que melhorou muito o conhecimento, né? A tecnologia ela teve que ser desenvolvida justamente pelo momento. Então isso gerou algumas coisas que realmente permanecerão. Por exemplo, reuniões por videoconferência. Né? Hoje eu sou advogado, a gente faz muito, tanto é que eu estou vestido a caráter porque eu tive um compromisso anterior. Né? Então, a gente sabe que várias audiências hoje são feitas através online, entendeu? É uma tendência, certo? Apesar de o próprio TST já ter recomendado o retorno, mas é uma tendência, é normal. Agora, uma coisa, aí eu digo como professor,
e também da rede pública. Sou professor da rede pública também. Os danos relacionados à aprendizagem na pandemia, principalmente nas crianças, foi muito grande. Entendeu? E ainda a gente não consegue mensurar, a gente ainda não consegue medir. As crianças A lacuna, certo? Esse tempo que a gente vai ter que correr atrás para tentar recuperar realmente, ainda a gente não consegue medir. Foi muito grande. Muito grande, né? Infelizmente. Por causa dessa... Não estar na escola, porque teve muita gente que deixou os filhos... Tirou da escola, nem estudou durante o ano. Porque, na verdade, é o seguinte, se você tem uma rede privada, porque muita gente coloca a rede privada como se fosse uma só, mas tem a escola pequena, a escola média e a escola grande, certo? Então, na escola grande, toda a tecnologia está à disposição. Então, houve dano, mas não houve um dano tão significativo. Agora, se você pegar, por exemplo, uma escola pequena, da rede privada, que não tinha, à época, nem e-mail, quando a gente começou a fazer a negociação no Ministério Público, do Trabalho para fazer o ensino remoto. E quando você pega, por exemplo, o Estado e também o município, os municípios, basicamente a tecnologia era zero. Né? As pessoas muitas vezes não têm nem basicamente onde morar, quanto mais você ter uma internet de qualidade, um tablet, um computador. Eu tinha um projeto, eu estava em Pernambuco, aí eu tive com um secretário lá de Vitória Santo Antão. Aí eu precisava implantar a questão de ter internet. Os professores, quase 40% não tinham um smartphone. Hoje não, hoje deu uma melhorada, mas você vê a dificuldade que já tinha antigamente. Hoje teve que se adaptar. E no caso do Estado e também em alguns municípios, ou, por exemplo, o Conecta Professor, né? A liberação de uma verba para que você comprasse realmente o seu aparelho, seja celular ou computador, e também pagamento da internet, você presta conta, entendeu? Ajudou muito, porque na verdade muitos professores tinham aparelhos de péssima qualidade e quebrando o restinho que tinha, entendeu? Isso em nome da educação, isso em nome de tentar minimizar o que era praticamente impossível, que foi justamente a tragédia da pandemia, né? Então isso é fato. Eduardo, em relação aos professores, que, exemplo, esses colégios que estão fechando, eu sei que o Simpro tem dado todo o apoio a eles, até para tentar, eles também ajudam eles a direcionarem em outros locais e absorverem eles também. A gente tem uma demanda que é justamente os filhos dos professores, né, dessas escolas que estão, infelizmente, encerrando as atividades. E a gente está entrando aí em contato com algumas outras instituições e fazendo essa ponte para que essas escolas acabem também recebendo esses estudantes com desconto, entendeu? A gente às vezes não consegue aquela escola que o professor quer, mas a gente vai fazer aí pelo menos um portfólio que o professor realmente escolha mais perto de sua residência, entendeu? Dentro das suas possibilidades, para que consiga minimizar esse problema, né? E tentar aí fazer com que a economia retome, né? Para que as escolas voltem a funcionar. Inclusive, eu fui chamado até a época para um projeto interessante, que a gente pode até falar depois, que não foi para frente, infelizmente, eu acho que ainda, da Prefeitura Municipal de Maceió, mas que pode trazer de volta muitas escolas da rede privada, principalmente a que foram mais atingidas, foi da educação infantil. Eduardo, brigadão pela sua presença. Parabéns pelo trabalho do Simpro. Mandar um abraço para Fernanda. Mano, sim, com certeza. Foi meu professor. Aqui, né? Vamos estar aqui de volta semana que vem. Vamos embora. Tudo certo. Fernando é velhinho, né? Foi meu professor. Então, uma pessoa. Um idoso. Um idoso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Semana que vem tudo certo. Vamos falar sobre mais educação, errado. Sobre direito também. Sim. Vamos falar sobre isso. E quem sabe a gente fala sobre literatura também. Vamos. Semana que vem. Com certeza. Gente, a gente vai para um bloco comercial. Daqui a pouco a gente volta.